Jesus disse, é chegado o reino dos céus. Ele não disse é chegado uma denominação, ele não disse é chegado uma religião, ele disse é chegado o reino de Deus, é chegado um governo, é chegado uma autoridade. E como é que ele demonstra isso? Ele demonstra isso através de sinais e prodígios. Ele demonstra isso através do choque entre o reino de Deus e o reino deste mundo, que é regido pelo reino das trevas. E quando o reino de Deus chega em Jesus, as trevas se espantam. O mundo tenebroso se sente chocado com a presença daquele que representa em si mesmo o governo do reino. Jesus é a representação suprema do reino de Deus na terra. Ele é o rei em pessoa, o rei humano. E Jesus chama a sua igreja para que nós estejamos no mesmo ideal dele, de expandirmos o reino de Deus na terra. O ideal de Deus, desde o início, é expandir o reino na terra, trazer a manifestação da cultura do reino na colônia chamada terra. Nós precisamos trazer todos os costumes, as morais, as éticas, o poder, a capacidade do reino, e manifestar tudo isso nessa colônia chamada terra, onde nós precisamos ter domínio novamente pela autoridade do reino de Deus que é dada a todos nós que estamos em Jesus Cristo. Isso não é religião, isso é poder. Na visão do apóstolo Paulo, o reino de Deus não é palavra, não consiste em palavras, mas consiste em demonstração concreta de espírito e de poder. Nós precisamos despertar como igreja para essa realidade vocacional que nós temos da parte do reino, de trazermos a manifestação do reino de Deus para todos os ambientes nos quais nós estamos inseridos na terra. O reino de Deus é a manifestação do governo de Deus na terra através de pessoas que estão vocacionadas por este reino para manifestarem essa realidade na terra. E o que eu vejo hoje é uma igreja que, por não conseguir manifestar as realidades do reino, ela cria teologias. Ela procura se ajustar. Ela procura trazer uma readaptação da filosofia e da teologia à sua prática, ao invés de trazer a sua prática para a realidade primária do reino de Deus, de como ele é manifestado em Jesus. E por conta disso existem erros enormes. Jesus diz, curai enfermos. O reino de Deus é chegado. Curai enfermos. Expulsai demônios. Ressuscitai os mortos. De graça recebestes, de graça dai. Como a igreja já não consegue fazer isso hoje, então o que ela faz? Ela costura para si um remendo velho, dizendo o seguinte, essas coisas não acontecem mais. Isso foi coisa do passado, isso é coisa dos apóstolos. Deus precisou disso no início da igreja, para confirmar a igreja. Agora não existe mais. As pessoas vão criando essas teologias para adaptarem a sua falha e o seu fracasso. Ou então a igreja inventa que por causa que Deus é soberano, tem hora que ele escolhe curar alguns e tem hora que ele escolhe não curar alguns. Enquanto a palavra de Deus diz claramente, curai enfermos em meu nome. É claro na Bíblia que a vontade de Deus é curar enfermos. É claro na Bíblia que a cura divina foi comprada pela cruz do Calvário, e igualmente a nossa salvação em Cristo Jesus, aí também a cura divina está inserida, pela mesma expiação do sangue de Jesus Cristo. Mas a igreja não compreende isso e cria teologias, dizendo não é mais para o nosso tempo, Deus não cura todos, Deus
decide quem ele quer curar e decide quem ele não quer curar, e em vez da gente assumir para nós a culpa e o erro de que nós é que não sabemos andar em fé, nós é que não sabemos nos preparar, nós é que não sabemos nos disciplinar e nos antenarmos nesse mundo espiritual divino, nós dizemos, não, isso é coisa de Deus. Deus não quer. O reino de Deus começa quando nós temos responsabilidade sobre a manifestação do reino na terra. Nós somos responsáveis por buscarmos isso. Jesus já fez a obra completa e Ele está esperando que eu e você tomemos posse dessa realidade, que é a nossa responsabilidade de levarmos adiante o reino de Deus. O Evangelho não pode ser pregado somente em palavras. Paulo disse, a minha pregação entre vós não consistiu somente em palavras, mas consistiu em demonstração do poder do Espírito para que a obra de Deus seja confirmada. Qual é o problema que está acontecendo conosco hoje? Nós nos esquecemos. A igreja tem medo. Ela tem medo de ser frustrada. Ela tem medo de tentar fazer alguma coisa dessa natureza em nome de Jesus e não dá certo. São pessoas que estão acuadas, ao invés de tomarem posse da realidade, da autoridade que está dentro do Espírito e manifestar isso para fora, a igreja se acomoda e não dá passos de fé, não dá passos de ousadia no reino de Deus. Por isso que os milagres e sinais também não acontecem, porque Deus não força ninguém. A igreja tem que se manifestar para que Deus se manifeste. Nós precisamos pensar nisso todos os dias, porque hoje, mais do que nunca, em toda a história do Evangelho, nós precisamos ser revestidos desse poder celestial que autentica o reino de Deus em nosso meio e faz com que Deus se manifeste presente na realidade das nossas vidas, em nome de Jesus.